E o comportamento errático de Ciro Gomes nessa reta final da eleição, vestindo a fantasia de um candidato de direita que ele não é e fazendo ataques abaixo da cintura em Lula, só faz ajudar Lula. Essa avaliação é do colunista Guilherme Amado, aqui do Metrópolis. Vamos assistir a análise dele. A gente tem visto um movimento muito interessante das campanhas do Lula, do Bolsonaro e do Ciro, os três primeiros colocados em quase todas as pesquisas eleitorais. Os movimentos têm a ver uns com os outros. Enquanto o Lula tenta o voto útil para que resolva-se a eleição no primeiro turno, o Bolsonaro e o Ciro se esforçam para levar ela para o segundo. Mas nesse diagnóstico eu quero falar sobre como o comportamento do Ciro está dinamitando a própria candidatura dele e ajudando o Lula. Vamos lá? Nas últimas semanas, o Ciro começou uma série de movimentos que mais parecia para a gente que ele estava perdido. Ele estava sem saber para onde ir. Ora, ele parecia um candidato de esquerda, com propostas de esquerda. Afinal, o foco do programa dele, o tal do Plano Nacional de Desenvolvimento, é um programa econômico de esquerda. Em outro momento, ele vestia a fantasia de um candidato de direita, que a gente sabe que o Ciro não é. Foi à Jovem Pan, deu uma entrevista, piscou ali para os eleitores de direita e aumentou muito o nível de ataques ao Lula. Esses ataques, entretanto, na minha visão, têm atrapalhado mais do que ajudado o Ciro. Justamente por conta da sua história, o Ciro tem um eleitorado de centro-esquerda. Pode ter pessoas de direita também, mas na sua maioria são pessoas de centro-esquerda. Muitos dos desencantados na esquerda com o PT votam no Ciro. Votaram no Ciro no primeiro turno de 2018 e votariam agora. Mas, diante do cenário que a gente vê de uma ojeriza desse grupo ao Bolsonaro e a própria manifestação desse grupo em pesquisas de que num segundo turno, que não tivesse o Ciro, eles votariam no Lula, a postura do Ciro de ataques tão raivosos ao Lula e ao PT tem feito esses eleitores refletir e pensar: por que eu vou com o Ciro se ele está desse jeito? Se ele está com essa postura que às vezes me parece a postura de um candidato de direita. Muitos desses eleitores vêm abandonando o Ciro para desespero de sua campanha. No programa eleitoral, nesta segunda-feira, o Ciro falou contra o voto útil. Essa é a principal preocupação dele, porque ele corre um risco que há muito tempo eu canto aqui no diagnóstico, de encolher a ponto de sair como o Alckmin saiu em 2018. Um nanico, muito aquém da estatura eleitoral que ele tinha conquistado na eleição anterior. Já o Bolsonaro, ele precisa fazer esse ar de vitória, né, encenar esse ar de vitória, como ele fez em Londres, dizendo é impossível a gente não ganhar no primeiro turno. Também porque a campanha dele está percebendo que as pesquisas estão indicando de que tem chance de resolver no primeiro turno. E se resolver no primeiro turno e o Lula vencer, ele já está plantando essa semente para engrossar o discurso, já no primeiro turno, de que houve fraude. O Ciro, de certa maneira, está ajudando o Lula com esse comportamento, embora ele não enxergue. Ele fez um movimento claro, talvez pensando em 2026, de acenar para eleitores de direita que podem ficar desgarrados diante do infortúnio do Bolsonaro, mas, como eu também falei aqui no diagnóstico, ele corre o risco de sair bem pequeno dessa eleição.